Oi, amigos, bom dia. Tudo bem por aí? Estão trabalhando? Estão fazendo o quê? Estão se trabalhando? Como estão usando o tempo? Eu por aqui estou trabalhando muito, em mim mesma, principalmente, porque nesse período da quaresma eu resolvi trabalhar menos com espiritualidade. Estou atendendo, mas estou selecionando bem os atendimentos. Então, pessoal, eu nesse vídeo vou compartilhar com vocês mais uma vez meu último trabalho de regressão. Fizemos mais um acesso e nesse acesso, antes de eu falar, eu quero lembrar que toda vez que eu falo de regressão, trago minha regressão ou trago regressão de pacientes meus, é mais para que vocês comecem a aprender a fazer a análise das regressões, tá? Não importa se é a regressão que você deitou e acessou, se foi em meditação, se foi alguém acessando para você, não importa, tá? O que importa é sempre a carga emocional daquela vida e os traços que você ainda tem hoje daquela vida. Então, muitas vezes você vai precisar de ajuda para fazer essa análise, porque como você já provavelmente teve várias vidas, né, entre essa vida que foi acessada, você já evoluiu bastante, né, já saiu daquele lugar, você não é mais aquela mesma pessoa. Mas se os mentores ou seu inconsciente resolveu trazer aquilo naquele momento, pipocou naquele momento isso, é porque tem tudo a ver com você. Tá? Só precisa ver o que tem a ver e como. Tá bom? E o nosso ego, vocês sabem como ele é. Ele não gosta muito que a gente veja as coisas. Bom, nesse acesso, a abertura da visão da médium, porque foi um acesso feito à distância, inclusive eu quero dizer para vocês que eu faço todos os meus trabalhos à distância. Ou seja, uma médium deita para você, a gente acessa seus mentores, eu coordeno a regressão, tá bom? Esse é um trabalho muito mais seguro do que se você deitar para você mesmo. E aí eu explico isso em vários outros vídeos que estão na minha playlist regressão, tá bom? Então vamos lá. Abriu, eu até posso colocar o áudio, foi uma regressão de 30 minutos ou menos de 30 minutos. Os acessos para a regressão têm sido bem rápidos, isso é muito bom, porque a gente precisa de objetividade também nesse trabalho, sabe? Você ficar floreando com detalhes demais pode ser legal para que você tenha certeza de que aquilo é real, mas para a análise da regressão e para você ser desbloqueado não precisa durar 1 hora não, tá? Pode ser um acesso mais curto. Minha regressão, só para vocês entenderem como é. Eu faço primeiro uma introdução, que é uma indução. Entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais e com os meus amigos espirituais. Pedindo a eles que estejam aqui conosco, nos incluindo. Bom, isso é só para vocês entenderem que tem uma música para o trabalho e tem também uma espécie de indução a um relaxamento, à expansão da consciência, tá? Aí, deixa eu acelerar um pouquinho para mostrar para vocês o acesso em si. Noção do que está em volta, assim. Peraí. Assim. Não tem muita noção do que está em... Eu vou explicando ao longo, tá?
Começa com no astral. Tá em um lugar bem ruim. Começa no astral, num lugar bem ruim. Ou seja, eu desencarnei e estava num lugar bem ruim. Não tem muita noção do que está em volta, assim. Sem noção do que está em volta. Perturbada. Meio demente já, no estado de demência. Os mentores até me deram uma apagada nessa hora. Eles me deixaram também num estado muito dormente. Tá se rastejando. Estou me rastejando. Fica muito tempo lá. E fico muito tempo ali. E aqui é importante vocês saberem que quanto mais tempo a gente fica, maior a sintonia. Ou seja, eu vou explicar uma coisa. Antes desse trabalho, não sei se vocês estão conseguindo ouvir pelo som a minha fala, mas eu estava me rastejando no astral, fiquei muito tempo dessa forma, perturbada e sem saber onde eu estou. E sempre antes de um trabalho de regressão, eu faço uma concentração muito forte, converso com os meus mentores, pedindo para clarear determinado ponto. E aí eu deixo para eles, se eles acharem que dá para clarear, ótimo, naquele momento. Então, nessa semana, eu não posso falar para vocês ao certo o que tem acontecido comigo, tá? Eu estou passando por um processo aí de transformação bastante intenso e depois eu vou compartilhar com vocês, deixa só passar, tá? E eu pedi respostas, né? Porque eu estava sentindo medo, estava sentindo que eu não ia aguentar em alguns momentos. E tudo muito, mexendo muito comigo. E aí, quando a gente fica, isso é importante para vocês, no astral, quando a gente desencarna, a gente tem sintonia também no astral, hoje. É como se partes nossas estivessem presas lá, ou ainda sintonizadas. Vocês já viram a série Dark? Eu estou assistindo essa série. É uma ficção, mistura bastante as coisas, mas é bem legal para vocês entenderem a questão do passado, presente e futuro, tá? Eu conheço pessoas que já acessaram vidas futuras. Então, essa questão do livre-arbítrio, a questão do destino e tal, está bem colocada nessa série. Eu ainda não cheguei no final, mas eu recomendo pela construção, né, pelos questionamentos, faz a gente pensar. E então, quando a gente está desencarnado e a gente não estava legal na hora que desencarnou, a gente vai ser puxado pelo nosso grau de consciência para um lugar não muito legal, porque a gente está vibrando assim. Então, eu acho melhor eu não continuar, porque vocês já entenderam como é que é, eu não sei como é que está ficando o som, então prefiro não arriscar, mas eu resumo para vocês a história. Desse desencarne, era importante esse período intervidas que ela estava perturbada, sem saber quem ela era, sem saber onde ela estava, em um estado de demência. Ela foi uma bruxa que trabalhou para o lado negro da força. Então, aquelas forças cobradoras, e ela mesma entrou num estado negro da força. Isso é natural acontecer quando a gente dedica a nossa vida a fazer maldade, né? Em algum momento isso vai bater, porque a nossa própria consciência não aguenta, né? E no caso dela, depois houve o resgate, né, e tal. Então, por que os mentores acessam? Porque parte minha estava lá, né, vibrando não só na demência, né, porque quando eu sinto medo, até quando eu tinha síndrome do pânico, as minhas questões internas eram muito sérias, e depois, quando eu entrei naqueles estados de desequilíbrio por magias negras, para eu poder despertar para o lado da magia, eu entrava em estados de confusão mental muito grandes. Eram estados de eu achar que eu ia de fato virar para o outro lado, sabe? E isso eram essas forças cobradoras de muitas vidas assim,
cobrando, né? Porque quando você vai tentar ajudar uma pessoa que te paga para fazer um trabalho e para você ajudar essa pessoa você derruba outras, essas outras pessoas sabem que você fez isso a nível astral. Então elas vão cobrar você. Porque você acaba destruindo famílias, você acaba destruindo vidas, né? Por um ato para ajudar uma outra pessoa a subir na vida, né? Ou ganhar alguma coisa, ou se vingar. Então é muito sério, você fica com esse comprometimento por várias vidas e você não entende o porquê. Então às vezes a gente está se limpando, as camadas estão aparecendo e tal, mas ainda tem resíduo, ainda tem reserva. Que quando a vida puxa a gente para uma reflexão maior ou viver uma experiência mais forte, essas reservas vêm. Ainda aquele fundinho está lá, então traz para você poder liberar. E a regressão é uma forma de você fazer aquela limpeza naquelas reservas. Então eles só deixaram acessar essa parte, né, dessa vida para fazer essa limpeza dessa reserva. Porque ela estava se sentindo perdida, ela teve que dormir, ela teve que entrar em tratamento, né, porque eles fazem a gente dormir para conseguir fazer o tratamento. Depois havia a história do não entender qual é a proposta da vida. Então, mas espera aí, qual é a proposta da vida, né? E são questionamentos que eu sempre tive desde pequena. Então, não é toda criança que vai fazer questionamento tão profundo, mas as crianças que fazem são crianças que já viveram experiências de vidas passadas bastante intensas com o propósito da vida. Elas já foram fundo em manipulações da vida. Não sei se me faço entender. Mas, no geral, quando você é um buscador espiritual desde pequeno e questiona profundamente a existência, você já teve aí com experiências com magia, com espiritualidade de diversas formas, para o bem e para o mal. Então, a gente precisa ir juntando esses fragmentos que ficaram confusos nessas experiências. E aí esse acesso vem para dar mais uma integrada no meu inconsciente. E ela não pôde ficar muito tempo no astral, tá? Porque ela estava bastante comprometida, então precisava reencarnar novamente. Então ela reencarnou e ela veio no corpo de uma menina também, e essa menina muito médium já desde o início. Então ela via, ouvia, e ela era uma menina que nasceu numa família católica, muito católica na época, e a médium falou que é um tempo muito antigo. E ela até não entende como é que a médium falou, né? Como é que pode, né? Uma coisa tão antiga assim, tá ainda no campo. Justamente porque o tempo não existe, né? Então, enfim. E aí, essa família católica não tinha como entender tudo o que acontecia com a menina. Então levava para a igreja, levava para o padre entrava naquelas de possessão, de exorcismo, os pais começaram a achar que ela tem problema mental, então assim, ela decidiu ali pelos 12, 13 anos que ela ia se calar, não ia mais compartilhar com ninguém o que acontecia com ela, mas ela continuou com uma mediunidade aumentando, uma mediunidade muito forte. E ela se trancou no mundo dela e ela desencarnou aos 50 e poucos anos. Então, é uma vida inteira não podendo contar com as pessoas, não sendo compreendida, não falando. Então, tudo isso hoje, para mim, explica muita coisa, né? Porque eu já tenho aí muitos acessos. Então, eu já sei que vários acessos são muito parecidos com esse. Ou seja, eu hoje tenho vários exemplos onde eu não... Aqui no canal eu falo pra caramba, né? Escrevo livro, não sei o quê, mas existe em mim uma grande dificuldade de me comunicar. Para eu conseguir fazer esse canal, foi difícil. Eu sei que eu tenho a semente da comunicação, né? Justamente porque me foi dada essa semente pela minha missão de alma, que é o que eu preciso construir, desenvolver. Aí esse trabalho é meu,
né? Se eu vou desenvolver minha semente ou não, é meu problema. Né? Então eu estou conseguindo. Só que existe a questão de ter dificuldade de confiar nas pessoas. Eu já nessa vida nasci numa estrutura super rigorosa religiosa das Testemunhas de Jeová. Então tudo acontece para convidar a gente a entrar no mesmo lugar emocional que a gente já esteve. E se a gente não tiver coragem, desenvoltura, firmeza, e se a gente não aprender a ouvir a nossa voz interior, a gente vai ficar na repetição. Entenda o que eu estou querendo dizer? Você vai vir num ambiente que vai te convidar para você continuar repetindo as coisas que você já fez antes. Só que você vem com a semente, essa semente fala com você, ela fala com você durante a sua vida, em muitos momentos. Só que aí você fala, ah não, deixa pra lá, não vai dar não. Vai dar muito trabalho, realmente você vai ter que peitar muitas pessoas, isso pra mim, dentro das minhas experiências, é muito difícil. Por isso que eu me rebelei tanto quando eu tive que fazer isso. Foi um grito de loucura mesmo. Eu poderia ter cruzado ali. Até porque eu venho com uma estrutura familiar bastante enlouquecedora. Eu fiz uma constelação agora no sábado passado. Não é algo que eu vou poder falar, porque foi muito forte. Muito forte no sentido de abriu ali um segredo familiar. Eu acessei o segredo. Eu acessei o segredo antes da consteladora, sabe? Foi muito forte pra mim. Chegou um ponto que a constelação já estava quase encerrando, e é isso que eu falo pra vocês. Muitos consteladores não vão até o final nas constelações. Não vão. Eles acham que é terapêutico, sei lá o que eles acham, que eles jogam... eles fecham a constelação antes de acabar. E eles acham que é a hora de acabar mesmo. Só que eu olhei a cena, eu olhei para as médiums, né? A médium que fazia o meu papel e a outra que fazia a minha mãe. E eu olhei e falei, bom, a médium falou, ah não, tá tudo bem. Eu olhei para ela e falei assim, mas tem algo no meio, não tem? Aí não deu muito tempo, ela sentiu e falou, não, tá tudo bem, olha, eu tô forte e consigo olhar para ela e amá-la e tal, foi muito emocionante inclusive, mas tem algo que eu não sei. Aí eu olhei para a consteladora e falei, é um segredo, tem um segredo aí no meio. A médium falou, eu posso ficar sem saber o que é, que eu vou estar bem, mas eu não sei o que é, tem algo aí. Aí a consteladora olhou para mim e falou, eu sinto que não é para você saber. Aí eu falei, eu sinto que é para colocar no campo. Posso não saber, mas coloca no campo. Eu falei algumas coisas para ela, ela acabou fazendo. Entrou o segredo. Na hora que o segredo entrou, cara, eu me tremia, eu sentada, me tremia dos pés à cabeça. Meu marido foi, tinha um grupo lá, eu não conhecia ninguém. Eu me tremia inteira, e o choro veio, uma coisa assim, era um desbloqueio sendo feito naquele momento de algo muito forte. Eu via a cena do segredo, eu não podia acreditar que aquilo tinha acontecido com a minha mãe, com a minha família. Eu falei, aí uma mistura de raiva com não sei o quê, porque claro, você no primeiro momento coloca a pessoa como algoz, né, porque foi alguém que fez mal para o feminino da família. E aí era uma descarga, como se fosse uma descarga mesmo, era como se fosse uma descarga, eu não tinha como parar de chorar, e eu chorava muito alto, e eu pensava, para com isso, e eu não conseguia parar. E eu chorava, e todo mundo se emocionou, porque é um sofrimento aquilo ali, e o campo acontecendo, eu dando aquela descarga, querendo ver o campo, e eu não consegui. Gente, foi muito forte, foi muito forte. E aí tudo bem, o campo me liberou esse acesso.
né? Por que que ele me liberou esse acesso? Se não foi diretamente comigo, embora eu tenha sofrido muito nas mãos dessa pessoa. Para vocês terem uma ideia, eu, dentro de mim, sempre tive muita reserva em relação a essa pessoa, da minha família. Muita reserva. No fundo, eu sempre soube, porque era óbvio, né, que essa pessoa fazia coisas que comportamentalmente não estavam certas, e tem muita gente que reage a essa pessoa, e essa pessoa já reagiu muito em relação às outras pessoas. E não estava legal, obviamente eu reagi a isso. Mas não era isso só, porque depois acabou ficando tudo bem, né? Porque o tempo vai passando, as coisas vão assentando. E as coisas se assentaram mais dentro da família. Mas aconteceram coisas depois que a família toda se uniu para ajudar essa pessoa. Eu tentei fazer esse movimento, mas fiz com muita reserva e muito distanciamento emocional. Eu simplesmente não consegui mais me aproximar para fazer um movimento de ajuda. E dentro de mim, eu não tinha culpa, nenhum problema com isso, sabe? Meio que fui cobrada a fazer algum movimento, mas não dei ouvidos, falei, não quero, não sinto que tenho que fazer nada. E desculpem eu não estar sendo muito clara, mas é um fato que o que eu quero explicar é que havia uma resistência minha mais profunda em relação a essa pessoa, e era a minha alma, sabe? E ali eu pude olhar para essa pessoa, ver como é que ela está hoje, de fato, a alma dela, trabalhar esse sinto muito, essa integração prática, né, que é o que a constelação faz, que pode te possibilitar amar uma pessoa que é, em teoria, algoz, que fez vítimas na vida. E isso causa consequências graves no feminino, nesse caso. Então eu pude olhar para minha mãe, que essa era a proposta do campo, por isso ele me revelou isso. Amar a minha mãe mais profundamente, a nível de alma. Respeitar as dores profundas que ela carrega. E compreender um pouco mais a raiz dos desequilíbrios dela. Assim como eu quero compreender a raiz dos meus desequilíbrios, que hoje estão menos intensos, eu ali pude compreender a raiz dos desequilíbrios dela, que sempre foram intensos demais. E então me tremia toda, mas senti muita vontade de ir lá, abraçar e acolher, sabe? Proteger, mas ao mesmo tempo não era eu a pessoa para proteger, então eu saí do campo e olhei para essa pessoa. Depois a médium que fez a pessoa veio falar comigo, olha, essa pessoa de fato parece que não tem muita distinção do certo e do errado, sabe, do que é bom ou ruim, passou uma vida dessa maneira, eu tenho que atender. Passou a vida dessa maneira e hoje se arrepende. Hoje quer ser útil, quer poder ajudar, mas obviamente já não está mais em condições de ajudar. Então, na minha cabeça e na minha alma era assim, porra, atrapalhou a vida de todo mundo. Atrapalhou a vida de todo mundo, literalmente fudeu com o feminino de uma família, quer dizer, ajudou a fuder, né, porque ninguém vem assim, algoz à toa no sistema. E o meu trabalho ali foi reverter essa raiva. Então aquela descarga precisava vir em mim e não na médium, porque era uma descarga mesmo. Sabe quando você esvazia de tanto chorar? É um choro que, gente, é muito difícil existir um choro daquele, porque é uma coisa que, sei lá, é uma descarga. Então eu pude compreender o lado dele, dela, meu,
como alma, que é a filha que sofreu por conta desse tipo de relação. E pude ver como tem uma força ancestral feminina muito grande ali cuidando, mas que estava mal porque precisava de liberação. Então, gente, percebam, o trabalho de regressão se costura com constelação. Né? Você vai percebendo como o meu feminino ficou fechado a várias vidas, em várias vidas diferentes. Então ele foi se fechando, não tive experiências de mulher, né, de me casar, já tive algumas, mas também de perdas, dentro de perder filho, de perder marido. Então o feminino fica machucado, dependendo da conclusão mental que se tira daquelas experiências, que são as crenças limitantes que a gente carrega depois. Então venho para o sistema familiar com o feminino completamente comprometido. Se você olhar as outras constelações que eu fiz, meu marido até assistiu a última constelação que eu fiz, a outra, a penúltima, e ele falou, caramba, se a gente for fazer uma análise, uma comparação, não tem nada a ver uma com a outra. Tipo, informações totalmente diferentes. Né? Um constelador falou que o feminino era muito forte e essa constelação falou que o feminino era muito fraco. Mas depois a gente foi conversando e vendo que faz todo sentido, porque havia na primeira exclusão do masculino, que é verdade, um feminino que tem que se fortalecer muito e ficar masculino para poder suprir a falta do masculino, que não aceita o masculino, né? Então os homens enfraquecidos, por isso os homens ficam violentos, abusivos, dominantes também, por uma reação ao feminino, que fica passivo. E nessa, a gente viu o feminino super passivo mesmo. Então, ora o feminino está agressivo, se defendendo, se unindo como um feminismo, ora ele está totalmente passivo diante do masculino que foi para frente para se defender também. Então, dentro do meu sistema é um prato cheio de desequilíbrio de feminino e masculino, como de todo mundo, mas é legal você visualizar isso e ter certeza do que está rolando dentro do seu sistema. E através dessa porta que você abre, chega neles. Porque eram muitas mulheres para trás, sabe? Muita dor, muita mágoa. Na minha família tem pessoas que nunca se relacionaram, mulheres, ou que se relacionaram, perderam um filho. Eu tenho uma tia que perdeu um filho aos 7 meses de gravidez. Enfim, tenho na família um feminino. Eu tenho uma tia que não teve filhos. Eu tenho uma tia que nunca se recuperou da separação, que aconteceu há muitos anos, ela era muito jovem. Minha mãe nunca se recuperou da separação. Nunca teve outro homem. Então, assim, você tem um feminino machucado. E o legal de você ver o algoz, um algoz, é você poder refletir que quem foi que permitiu esse algoz ficar ali. Não entrando no julgamento, nem na crítica, nem na busca por um culpado, tá? Mas a gente permite coisas acontecerem que são ruins pra gente. Quando o nosso feminino não pega a força que ele tem. E eu não tô falando de feminismo. Tô falando de feminino. Feminino, bem aspectado, você saber quem você é, sem precisar de radicalismos para poder se defender. Embora eu entenda que em algum momento da história a gente precisou, tá? Mas agora é um outro momento que dá pra gente refletir com maior equilíbrio essas questões. Tá? Eu tenho que ir mesmo. Eu fico feliz de poder estar compartilhando isso com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta, né, de regressão com constelação, entenderem a importância desse tipo de trabalho. São desbloqueios que acontecem, por mais que vocês não tenham a descarga que eu tive, né? Às vezes essa descarga vem no médium, tá? Mas veio em mim porque precisava ver, as coisas são como são. Eu acho que era isso, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se cuidem, hein? Cuidem de vocês. Beijo.